A aula de hoje vai tratar de uma equação muito importante da dinâmica dos fluidos, que é a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, junto com a equação da continuidade que nós vimos na aula passada, trata de muitos problemas, resolve muitos problemas importantes na área de escoamento, na área de mecânica dos fluidos. Para começar a estudar a equação de Bernoulli, nós vamos lembrar de como nós chegamos na equação da continuidade. Nós consideramos que na equação da continuidade, o regime de escoamento é um regime permanente. Considerando que o regime de escoamento é permanente, nós conseguimos determinar que toda massa de fluido que entra numa área de seção transversal de um sistema de escoamento é igual à massa que sai desse sistema. Isso significa que foi feito um balanço de massas e que nesse balanço de massas a massa que entra é igual à massa que sai. A equação de Bernoulli trata do balanço de energias de um escoamento. Então, pode-se dizer que todo o fluido que está escoando e que entra num sistema tem uma energia, e que essa energia se mantém ao longo do escoamento e é a mesma energia que o fluido sai desse sistema por uma outra área de seção transversal. A equação de Bernoulli, ela foi escrita e foi estudada a partir do princípio da conservação da energia, que diz que a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada. Analisando essa figura, nós observamos que temos um tubo. Nesse tubo há o escoamento de um fluido e esse tubo tem uma área de seção transversal que está diminuindo do ponto 1 para o ponto 2. E esse escoamento está acontecendo com uma vazão que nesse tubo foram instalados mangueiras, pequenos tubos, um tubo instalado junto à parede da tubulação e o outro tubo ele entra para dentro da tubulação e vai até o ponto central da área da seção transversal. Então, esses tubinhos instalados na parede da tubulação principal são chamados de tubos piezométricos ou piezômetros. Esses tubos instalados dentro do escoamento são chamados de tubos de Pitot. Os piezômetros, eles medem basicamente a energia de pressão. A gente chama de pressão estática do escoamento. Então, se eu tiver um fluido líquido escoando com uma pressão muito alta, mais alta será a coluna líquida que esse líquido vai subir no piezômetro. Então, se eu medir o quanto o líquido subiu no piezômetro, eu sei qual é a pressão, a parcela da pressão estática do fluido, que é um tipo de energia. Já o tubo de Pitot, ele vai medir qual é a parcela de energia responsável pela velocidade, pela energia de velocidade. Então, no tubo de Pitot, nós sempre vamos ter um somatório da energia de pressão e mais a energia de velocidade. Considerando essa linha de energia e somando energia de pressão com energia de velocidade, nós vamos conseguir medir esse fluxo total de energia através dos tubos de Pitot. Bom, além da velocidade e da pressão estática, nós temos também a energia associada ao
nível do fluido em relação a um nível de referência. Então, se eu considerar o plano de referência essa linha, Z2 representa a energia potencial do fluido no ponto 2, enquanto que no ponto 1 nós temos uma letra Z1 representando a energia potencial no ponto 1. Então, se eu somar Z1 mais a pressão estática 1 mais a energia de velocidade no ponto 1, se eu somar essas três energias, eu vou ter a energia total do escoamento no ponto 1. Bom, já que Bernoulli diz que a energia é a mesma no ponto 1 e no ponto 2, se eu somar Z2 mais a pressão 2 mais a velocidade 2 no ponto 2, eu vou ter a energia total no ponto 2, representada por essa linha de energia. Também é possível observar nesse sistema que, na medida que esse tubo está diminuindo o diâmetro, a velocidade está aumentando. Então, a parcela de energia cinética, que é a energia devido à velocidade, era menor no ponto 1 e passa a ser maior no ponto 2, porque está diminuindo o diâmetro, logo a velocidade está aumentando. Também podemos observar que o tubo piezométrico no ponto 1, ele tem uma energia de pressão maior do que no tubo 2. Isso nos leva a uma conclusão, mesmo antes da gente ter definido a equação de Bernoulli, que quando a velocidade está aumentando no escoamento, ou seja, a energia cinética está aumentando no escoamento, a pressão, então, ela diminui nesse escoamento, a pressão estática diminui nesse escoamento. Aqui nós temos uma definição do que foi representado anteriormente pela figura, que são os tipos de energia, então, associadas a um fluido. Então, nós temos a energia potencial, que é a energia associada ao nível do fluido em relação a um plano de referência, que é representada pela letra Z. A energia cinética, que é o estado de energia do fluido devido ao movimento. Então, a energia cinética sempre está relacionada à velocidade do escoamento. E a energia de pressão, que é também chamada de energia de trabalho, que é a energia potencial associada às forças de pressão, e é representada aqui pela letra P minúsculo. Dessa maneira, o somatório das energias no ponto 1, como a gente viu no gráfico anteriormente, é igual ao somatório das energias no ponto 2. Ou seja, foi feito um balanço de energias. Então, a pressão no ponto 1 sobre gama, que é o peso específico do fluido, representa a parcela de energia de pressão. A velocidade no ponto 1 elevado ao quadrado dividido por 2G, essa parcela representa a energia cinética e 2G é a aceleração da gravidade. Então, essa parcela de energia, essa parte da equação foi definida da equação da energia cinética. E Z1, que é a cota do fluido em relação a um plano de referência, representa o nível que está esse fluido escoando. Então, é representado, Z1 representa a energia potencial desse escoamento. Então, nós conseguimos definir
O que é a equação de Bernoulli? A partir de um balanço de energias que acontece ao longo de um escoamento. Para que a equação de Bernoulli ela seja aplicada, nós precisamos lembrar de algumas hipóteses que simplificam essa equação, né? Então, ela tem algumas limitações. Sempre se considera que o escoamento é permanente, ou seja, em um determinado ponto, todo fluido que passar por esse ponto vai ter sempre a mesma velocidade, a mesma pressão e a mesma massa específica. Não há máquinas de fluxo, ou seja, nesse escoamento nós não estamos considerando ainda nenhuma bomba ou nenhuma turbina, nenhuma máquina que possa influenciar em variação de velocidade, em variação de pressão, ou em ganho ou em perda dessa energia. O fluido é considerado ideal sem viscosidade. Isso é muito importante, porque se eu considerar que um fluido é viscoso, ele vai ter uma perda por atrito, que isso é o fluido real, é o que acontece na realidade. Então, nessa equação de Bernoulli, deveria existir mais um termo representando uma perda de energia, porque o atrito ele vai gerar calor, e esse calor então vai se dissipar e vai ser uma forma de perda de energia, né, de transformação de energia do escoamento para energia de calor. Só que nós, por enquanto, vamos trabalhar a equação sem considerar perda de energia. O fluido é incompressível, então esse fluido não tem variação da massa específica e não há perda por calor também ao longo do escoamento. Então, todas essas hipóteses para a aplicação da equação de Bernoulli são consideradas. E sempre é importante lembrar, né, que a velocidade de uma partícula de líquido aumenta enquanto ele escoa ao longo de uma linha de corrente, a pressão do líquido deve diminuir. Essa é a grande importância da equação de Bernoulli em muitos equipamentos, em muitos sistemas, em muitos exemplos que nós temos no nosso dia a dia. Um exemplo importante são os tubos Venturi. Venturi sempre é escrito também com a letra maiúscula, porque é o nome de um físico que estudou bastante também, juntamente com a equação de Bernoulli, o comportamento do fluido escoando. Então, o que é um tubo Venturi? Sempre é um tubo que tem um estreitamento. Então, nós vamos ver várias aplicações importantes para o tubo Venturi. Por exemplo, para medição de vazão, né? Então, o que o tubo Venturi ele é uma aplicação prática de Bernoulli? Nós temos um escoamento. O tubo Venturi, na verdade, é o estreitamento da tubulação, que a gente chama essa parte de garganta. E nesse estreitamento existe um aumento da velocidade. Então, quando a velocidade aumenta no estreitamento da tubulação, a pressão consequentemente diminui. Então, ao longo do escoamento, nós tínhamos um determinado valor de pressão, aqui está o ponteiro mostrando. Quando esse fluido entra no estreitamento, a velocidade aumenta muito, existe uma aceleração, mas a pressão diminui. Quando esse escoamento, esse líquido, ele entra num regime permanente novamente, ele entra num equilíbrio de velocidade, a pressão volta para o seu valor inicial, considerando que não teve aqui, então, nenhuma perda, né, que o fluido é ideal. Então, o tubo Venturi, ele é muito importante em várias aplicações de área mecânica. Então, se a gente considerar aqui que nessa tubulação, ao invés de manômetros, nós temos 3 tubos piezométricos, 3 piezômetros,
Nesse ponto 1, a velocidade é menor, nesse ponto 2, a velocidade é maior, e no ponto 3, a velocidade volta a ser menor novamente. Bom, o que acontece com a pressão nesses sistemas? Bom, quando a velocidade aumenta, a energia cinética aumenta. Para que se tenha um equilíbrio das energias, a pressão deve diminuir. Se a velocidade aumenta, a pressão diminui. Então, nos tubos piezométricos é possível ver que a coluna líquida que sobe, a altura de coluna líquida que sobe no ponto 1 e no ponto 3, que representa a pressão estática no ponto 1 e no ponto 3, é maior do que a coluna líquida que sobe no ponto 2, onde a pressão estática P2 é menor. Então, tá aqui, ó, V1 é menor do que V2, logo, a pressão 1 vai ser maior do que a pressão 2. Aqui, V2 é maior do que V3, logo, a pressão no ponto 2 vai ser menor do que a pressão no ponto 3. Dependendo do tamanho do venturi e como ele é construído, pode-se conseguir, então, aqui um sistema de vácuo para poder sugar alguma outra substância. Um outro princípio importante é o spray. Então, se a gente considerar aqui que é um frasco de perfume, aquele, né, que a gente tem um borrifador, esse borrifador ele é ligado a um tubinho. A gente chama esse tubo de tubo pescador, porque ele vai pescar o líquido que vai ser borrifado. Esse vidro de perfume, esse recipiente, ele tem que ter uma abertura, porque esse líquido que está dentro do recipiente, ele está submetido à pressão atmosférica. E o que acontece? Na verdade, para que o perfume suba até o borrifador, é preciso uma diferença de pressão entre a parte interna aqui do frasco e essa parte aqui. Então, quando se aperta o borrifador, a velocidade do ar que estava aqui dentro fica muito grande, né? Então, a velocidade passa aqui de uma maneira muito grande, tem um venturi aqui na ponta. Quando a velocidade aqui passa, o fluido passa numa velocidade muito alta, gera um vácuo, ou seja, o vácuo sempre é uma pressão abaixo da atmosférica. Então, o líquido que estava submetido a uma pressão maior, que é a pressão atmosférica, sobe até a pressão menor e consegue então ser borrifado, descarregado junto com o ar. Uma outra aplicação do teorema de Bernoulli é a asa de um avião, que mantém o avião sustentado no ar. Então, a asa de um avião é mais curva na parte de cima. Essa parte superior é mais curva do que a parte inferior. Isso faz com que o ar passe mais rápido na parte de cima do que na de baixo. De acordo com a equação de Bernoulli, a pressão do ar em cima da asa vai ser menor do que a pressão na parte de baixo da asa. Então, essa diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior, ou seja, eu tenho uma pressão menor aqui, é como se tivesse quase um vácuo puxando a asa para cima, cria uma força de empuxo que vai sustentar o avião no ar. Outra aplicação bastante importante do teorema de Bernoulli são as chaminés. Então, quando a gente tem uma lareira, um fogão a lenha, um aquecedor a fogo, a churrasqueira, né? Como é que o ar é expulso pela chaminé? Então, a gente tem vento, ar escoando
nessa parte superior da chaminé. E aqui nós não temos, né, essa velocidade de escoamento de ar que nós temos nessa parte superior. Então, quando nós temos uma grande velocidade do ar aqui, ele faz com que aqui na parte inferior se tenha uma pressão menor do que a pressão aqui, né, que também tem um ar mais quente e gerando uma pressão maior. Então, esse ar quente, ele vai se deslocar para a parte superior também por diferença de pressão. Por isso que às vezes é importante elevar uma chaminé, porque pode alguma parte de construção estar atrapalhando o escoamento de ar na parte superior da chaminé. Então, às vezes é importante, né, elevar a chaminé da churrasqueira ou da lareira para que o ar que vai passar pela parte superior da chaminé não sofra nenhuma interferência de outras construções do entorno. E para a parte de industrial, de medição de vazão, né, de processos industriais, nós temos também um medidor que funciona a partir de um tubo que a gente chama de tubo de Pitot, que é aquele tubo que fica dentro da tubulação que está escoando o ar. Então, nesse tubo de Pitot existe furos laterais nesse tubinho aqui, e nesses furos laterais a pressão estática é menor do que a pressão atmosférica, gerando aqui uma diferença de pressão nesse tubo em U. Então, essa diferença de pressão do tubo em U, ela pode ser calculada através de P0 e P, né? Pode-se fazer P menos P0, e com isso a gente encontra a velocidade do escoamento. Encontrando a velocidade do escoamento, nós conseguimos então calcular a vazão do escoamento. Esses medidores de velocidade são aplicados inclusive em aviões para medir a velocidade do avião em relação à velocidade do ar. Claro que com sistemas um pouco mais sofisticados, não usando um tubo em U, como está mostrando na figura aqui, usando outros medidores de diferencial de pressão já eletrônicos, então. Mas o princípio, que é o que mostra a equação de Bernoulli, sempre é o mesmo.